Oi, como vai você? Tudo bem? Você, meu amigo, você, minha amiga. Hoje nós vamos tomar um café com o autoconhecimento, com a autocrítica e também com a psicanálise. Hoje o café é um pouco diferente, sempre tem acostumado a falar a respeito de apologética, de filosofia, a gente está falando sobre teorias de origens, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o autoconhecimento que é o conhecimento da gente mesmo, da pessoa, né? Do nosso eu. E nós vemos e conhecemos a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e todos os problemas que envolvem o ser humano, a sociedade, famílias. E uma das coisas que a gente tem visto, né, eu tenho pesquisado como pesquisador, assistido muito vídeo, né, participado de palestra, tanto eu como a minha esposa, nós temos estudado e pesquisado na área da psicanálise o transtorno de personalidade narcisista ou narcisismo patológico. E nós temos visto e analisado, trazendo para a nossa prática, né, de vida, e a gente vê, a gente analisa assim a vida, o mundo, a sociedade, o jeito que está, os acontecimentos que estão acontecendo. Então é um tema, um assunto que eu recomendo. E eu vejo que os religiosos têm um preconceito. Então eu vejo a psicanálise como uma ferramenta cognitiva de conhecimento, né, de conhecimento comportamental. Então, para mim, que sou um pesquisador, é fundamental. Eu quero aprender, eu quero conhecer, principalmente a área de comportamento humano, que nos atinge diretamente. Eu falo por mim, primeiro, a priori, né? Eu preciso melhorar como ser humano, ter uma versão melhor. Então, e essa ferramenta da psicanálise tem nos ajudado. Eu vou citar o nome de uma psicanalista, eu tenho acompanhado ela já há algum tempo, eu e minha esposa. O nome dela é Tariana Rocha. Então, o Jefferson, você está misturando, você é teólogo, palestrante. Não, como eu falei, ela é uma ferramenta. A psicanálise, para mim, é uma ferramenta. Isso, como pesquisador, eu gosto sempre de citar o Salmo 119, versículo 91, na Bíblia NVI, que lá fala que tudo está a serviço do Criador. Então, como eu vou num consultório de um clínico geral, né, de um médico, de um ginecologista, de qualquer médico, né, de um de um pediatra para criança. Então, a mente faz parte da nossa vida. Então, desde que seja uma pessoa, um médico competente na área e nos instrua a respeito, nos traga essa informação precisa, nós devemos procurar, sim. Nós vemos as pessoas aí batendo cabeça na sociedade, até dentro das igrejas, né? A respeito de comportamento humano e essa ferramenta está aí, a ferramenta da psicanálise para nos ajudar. Então, a Tariana Rocha, como psicanalista, né, que trata dessa área sobre transtorno de personalidade narcisista, ela tem ajudado muito eu e a Simone, né? Nós gostamos de aprender, gostamos do autoconhecimento. Então, eu quero estar falando hoje, nesse café aqui, sobre o autoconhecimento, falar sobre fatos sobre o narcisista patológico, né? Fatos sobre uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Me ajudou, tem me ajudado e eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga das redes sociais. Fatos sobre narcisista patológico, ou fatos sobre pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. O primeiro é a pessoa que é narcisista patológica, ela não ama as pessoas, ela ama as coisas e usam as pessoas. Então, como diagnóstico, para a gente entender, não para sair atacando todo mundo, né? Eu que trabalho na área da apologética mesmo, que é defesa. Então, as pessoas que nós convivemos, dentro da família, na sociedade, no trabalho, na escola, então nós devemos analisar o comportamento dessas pessoas, né? Ter uma visão filtro, um discernimento. Então, um fato a respeito da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista é esse. Ela não ama as pessoas, ela ama as coisas e usa as pessoas. E a gente nunca vai dar nome aos bois, mas a gente sabe que existem muitas pessoas, às vezes, que estão próximo da gente, dentro de contexto que a gente está vivendo, e que faz isso. É um fato. Então, não ama as pessoas, ela ama as coisas, os objetos, bens materiais.
ela usa as pessoas. O segundo fato é, ela sabe exatamente o que estão fazendo e gostam de fazer. É que interessante, né? Que as pessoas fazem por ignorância, por falta de conhecimento é uma coisa. Não. O narcisista patológico, ele sabe exatamente o que está fazendo e gosta de fazer. O terceiro fato é não mudam. Eles têm uma estrutura psíquica rígida. Eu queria dar uma pausa aqui para falar a respeito do meio religioso, né? Então, o narcisista patológico, a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela não muda, ela tem uma estrutura psíquica rígida. Ou seja, não é uma doença o narcisismo patológico, é questão de caráter, é questão de visão de mundo. E nós precisamos entender, porque muitas pessoas sofrem na mão de líderes religiosos, déspota, tiranos, que a pessoa está falando de religião, está falando sobre coisas que deve fazer o bem, e na verdade a pessoa só dá a boca para fora. Né? Tem a doutora Ana Beatriz, ela que fala que eu não observo muito o que as pessoas falam, eu observo mais o que as pessoas fazem. Então é isso que a gente tem que fazer, né? O próprio Jesus falou que pelo fruto se conheceria a árvore. Uma árvore boa, ela não dá fruto ruim, uma árvore ruim não dá fruto bom. Então nós devemos observar as ações das pessoas, não somente a sua fala, né? A gente que está no meio pentecostal, no meio religioso, a gente se envolve muito, né, com os líderes carismáticos. Eu não estou falando que todo mundo é assim, mas eu estou falando que a gente pode ter esse discernimento, né, essa visão, esse filtro, pegando essa ferramenta aqui da psicanálise e observando. Então, o terceiro fato a respeito do narcisista patológico, eles não mudam, eles têm uma estrutura psíquica rígida, não é flexível a estrutura psíquica dele. Quer dizer, ele não quer mudar. Ele sabe o que ele está fazendo, ele está sendo perverso nas atitudes, na maneira de ser, no interagir com as pessoas. Ele não vai mudar. Ele ou ela não vai mudar. Então, a gente tem que ter essa visão, esse discernimento, trazer esse entendimento para a gente entender melhor, para não ficar sofrendo, batendo cabeça, né? As pessoas aí se envolvendo com tantas pessoas, principalmente em âmbito, em contexto religioso, e só sofrendo. Então, o que está acontecendo? As práticas de Jesus eram boas, Jesus era um homem bom, Jesus fazia o bem ao próximo, Jesus levantava a autoestima, Jesus sempre estava ajudando, estendendo a mão. Nós vemos, às vezes, pessoas dentro de ambiente, dentro de contexto religioso, pessoas perversas, malignas, vingativas. Então, temos que tomar muito cuidado. O quarto fato a respeito do narcisista patológico, eles estão sempre explorando as pessoas e tirando vantagem, ou seja, eles não têm empatia. Então, eu me aproximo só da pessoa, né, começo a conviver com a pessoa só para explorar aquela pessoa, só para tirar dela. Então, temos que tomar muito cuidado, isso daí é muito sério. Então, a gente está convivendo com as pessoas, em todos os contextos, desde família, sociedade, vizinhança. Então, temos que tomar muito cuidado. O quarto fato a respeito, então, de um narcisista patológico, eles estão sempre explorando as pessoas, tirando vantagem. O quinto fato, eles não se arrependem. Qualquer sinal de remorso é teatro e simulação. Olha que coisa grave isso daí, né? Então, a gente vê a respeito da estrutura psíquica, eles não mudam. Então, eles não se arrependem das atitudes, muitas das vezes atitude perversa, que machuca, que magoa, que ofende, né, tanto em atitudes mesmo, como ficar falando, ficar criticando, ficar maldizendo, né, usando aquele nome, rotulando aquela pessoa. Então, eles não se arrependem. O sexto fato é eles mentem o tempo todo, a respeito de tudo, acreditam na própria mentira. É um mentiroso costumaz. Então, a pessoa que mente constantemente em qualquer área, em qualquer âmbito, seja família, trabalho, sociedade, então é uma falha no caráter que ela tem. Então, o narcisista patológico, ele mente o tempo todo. Então, mentir é uma prática dele. Então, ele sempre vai se sair bem em todos os aspectos, porque ele vai usar da mentira. É importante a gente entender esses seis fatos que eu dei a respeito de narcisista patológico. Eles não amam as pessoas, eles usam as pessoas, eles sabem exatamente o que estão fazendo e gostam de fazer, não mudam porque tem uma estrutura psíquica rígida, eles estão sempre explorando pessoas e tirando vantagem. Eles não se arrependem, qualquer sinal de remorso é teatro e simulação. E eles mentem o tempo todo, sobre tudo. É muito importante entender, porque traços narcisistas todos nós temos, todo ser humano tem.
Então, na ferramenta da psicanálise existe o espectro, né, uma régua que eles têm para medir os traços, as atitudes, né, que as pessoas têm. Então, para que quando chega até certo número nesse espectro, aí a pessoa já é classificada como narcisista patológico. O narcisista gosta de se aparecer. A história de Narciso, eu não vou explicar aqui agora, você deve entrar na internet ou pesquisar em livro, né, do jovem Narciso. Então, o narcisista, assim, traços narcisistas, todos nós temos, gostam de se aparecer, ter uma aparência boa, né, se vestir bem, tá bem. Agora, a gente não pode deixar afetar a nossa personalidade a ponto de estar praticando esse tipo de atitude aqui que eu acabei de relatar, essas 6 fatos que o narcisista patológico eles praticam. Então, nós devemos fazer uma autocrítica a respeito das nossas atitudes também. Eu, Jefferson, né? Você, meu amigo, você, minha amiga, para ver se nós não estamos também tendo essas práticas, né? Sendo encaixado nesse tipo de atitude, para que a gente não seja também um narcisista patológico. Então, o autoconhecimento é muito importante. A gente deve aprender, conhecer, né? Dar um Google aí, né? O presidente falou lá, dá um Google aí, faz uma pesquisa, né? O que é transtorno de personalidade narcisista, o que é narcisista patológico. É um dos assuntos mais falados hoje na plataforma de vídeo do YouTube e também no Google, no Instagram, nas redes sociais. Então é muito bom. A gente tem que fazer as coisas com equilíbrio, com calma, mas sempre buscar, né? O conhecimento ele é progressivo em nossas vidas. A Bíblia fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecimento, ele liberta. A Bíblia fala em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali a verdade, nesse texto bíblico, é Jesus. Mas existem várias verdades. Existe a verdade do comportamento. Então as pessoas têm comportamento, o ser humano tem comportamento, um comportamento bom, um comportamento ruim. E nós não somos seres perfeitos, né? Nós erramos, mas devemos ser empatas e vulneráveis. O vulnerável é aquela pessoa que sabe, né? Eu tô tentando acertar, mas às vezes eu erro. E quando eu errar, eu tenho que ter como que é a palavra? Eu tenho que voltar a estaca zero e começar tudo de novo. Mas então eu tenho que ter essa força interior, né? Tem uma palavra que fala, eu esqueci agora o nome da palavra, é a respeito de voltar. Então é muito importante, a gente está querendo aprender. O conhecimento ele é fundamental em várias áreas, né, da vida, a respeito de autoconhecimento, a respeito de Deus, a respeito de filosofia, a respeito de ciência. O ser humano tem isso, o ser humano é um ser cognitivo, ele é apto, ele pode aprender, né, e a gente deve entender as coisas, como que funcionam num todo, principalmente nessa área que envolve a mente, envolve comportamento. Então é fundamental a gente ter um pouquinho, nem que seja um pouquinho, a respeito do autoconhecimento, a respeito dessa psicanálise, né, da psicanálise, para que a gente possa entender como que funciona a nossa mente, né, e a mente das pessoas que estão próximo da gente, para que a gente saiba lidar melhor, né, com as pessoas, ter um entendimento, né, interagir com sabedoria, para que a gente não venha, assim, a gente vê as pessoas envolvidas com vários tipos de relacionamento abusivo, e isso daí afeta tanto o ser humano na área psicológica, na área mental, e as pessoas estão aí sofrendo bastante. A única pessoa que pode acabar com um relacionamento narcisista é você. Pense nisso. É uma pergunta, né? Então, não se engane. Se você deixou um narcisista patológico, eles te odeiam. Eles realmente te odeiam com uma paixão e veemência. Sabe por quê? Porque você sabe que ele é um narcisista patológico. Então, foi esse resumo, essa síntese, né, esse compêndio que eu falei a respeito do transtorno de personalidade narcisista, fatos sobre narcisista patológico. Então, são esses fatos que você deve pegar, estudar, procurar aprender melhor, né, se dedicar, para que a gente venha ter uma qualidade de vida melhor dentro daquilo que a gente vive, família e sociedade. É muito importante. A qualidade de vida, o ser humano é um ser que pode interagir, deve interagir, nós estamos interagindo em todo lugar, né? Família, pai, filhos, mãe, filhos, avós, tios.
Então, e a gente vê as pessoas, às vezes, sofrendo nessa área de relacionamento. Eu tenho que olhar para mim, né? Eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim, para as minhas atitudes. É eu que controlo a minha cabeça, o meu corpo, o meu ser, as minhas vontades. De que maneira eu estou interagindo com a minha esposa? De que maneira eu estou interagindo com os meus filhos? De que maneira eu estou interagindo na sociedade? Então, depende de mim. Muitas coisas, principalmente a área de relacionamento. E é uma área que a gente deve ter esse conhecimento através do autoconhecimento e da autocrítica. Tá bom? Meu amigo e minha amiga Jefferson Noronha, tomando café com vocês aí toda quarta-feira e todo domingo, levando o autoconhecimento, levando o conhecimento, compartilhando dentro dessa rede aí de contatos, né? Dessa rede, dessa network aí de relacionamento, né? Estou na cidade de Sorocaba, mas tenho me relacionado com as pessoas na África, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, em vários estados, Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, né, Minas Gerais. Então é isso, é uma rede de contato, é uma rede de relacionamento. E toda quarta eu estou aqui tomando café e trazendo uma palavra de conhecimento. A palavra hoje foi a respeito de narcisista patológico ou transtorno de personalidade narcisista, que é um tema que você deve conhecer. Você, meu amigo, você, minha amiga. Então, vou voltar a falar o nome dela, Tariana Rocha. Vai lá na internet, vai lá no canal dela no YouTube. Tem, acho que uns 2, 3 podcasts que ela participou. Então, saiba, né? O salmista fala para a gente tirar o precioso do vil. Saiba tirar o precioso do vil dela, que é a ferramenta de psicanálise, a ferramenta cognitiva de psicanálise, que vai ensinar a gente a respeito do transtorno de personalidade narcisista. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.